Bom dia, uma boa semana, Shavua Tov para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva no mundo inteiro, aqui, agora. A pergunta da semana é: expandir ou consolidar? Novos horizontes ou focar, se concentrar onde a gente está? Aqui tem uma imagem ligada a expandir, né? Aproveitar mais espaços, etc. Conquistar. A gente está no projeto do Kutei Sichot, esse é o volume 23, capítulo 23, dos livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. A gente está em duas parashiot, Matot e Masei, que são combinadas nesse ano com a parte dos anos. Então a resposta, como eu falei, está ligada com a expansão. Expandir está ligado com aumentar os recipientes para conter mais luz. Aumentar as possibilidades de riqueza, de oportunidades, de resultados. E isso é interessante ouvir hoje mesmo como diminui a ansiedade. Esse ato de ir além diminui a ansiedade. Então, está aí uma boa receita. A gente está em Parashat Masei, como eu falei, é o Sefer Bamidbar, o livro dos números. Esse é o capítulo 31, em que Hashem ordena dois tipos de guerra. No começo fala sobre a guerra Nekom Nikmati, Nikmat Ben Israel, você vai vingar a vingança do povo judeu, Meta Binyanim, do povo dos Midianim, que tentaram e levaram ao pecado uma parte do povo judeu depois que Bilam não conseguiu amaldiçoar o povo, a parashá passada. E isso ainda em Pinchas, que teve também ligado aos Midianim. Então, que na verdade no final de Balak, que eles tentaram perverter, né, parte do povo judeu, e Hashem ficou incomodado com isso e foi defender o povo judeu. E é interessante que quando atacam o povo, Hashem vem defender, e quando atacam Hashem, a gente vai defender Hashem. Então, essa é a primeira guerra ligada ao Midian. E depois tem a história da guerra para a conquista da terra de Israel, que fala de Gad e Reuven, que eles vão sair na frente, vão ser os bandeirantes, etc. E, como está no capítulo já Lamed Beit, 32, que Bnei Gad e Bnei Reuven, eles se comprometem a ir na frente como bandeirante Kol Halutz, do exército, na frente de Hashem, para guerrear contra os habitantes da terra de Canaan, como Hashem pediu. Então, duas guerras, uma contra Midian e outra contra os povos que habitavam Israel. Na guerra contra Midian, nessa parashá, conta como foi na prática essa guerra. Na guerra futura, para a conquista de Israel, só fala que Gad e Reuven se comprometeram em ser os bandeirantes ir na frente e depois voltar para as suas terras. Então, a gente vê aqui uma diferença para entender essas duas guerras, uma diferença no objetivo das guerras. Na primeira, contra Midian, o objetivo foi vingar Hashem contra o povo que se comportou mal com o povo judeu. Mas não fala que depois queriam se assentar na terra de Midian. Pelo contrário, queimaram as cidades, só levaram as mulheres e as crianças de Midian. Na Segunda Guerra, para a conquista de Israel, o objetivo era justamente a herança da terra.
e só voltaram para as suas casas, Bnei Gad e Reuven, depois da posse de cada um do povo da sua herança. Então surge uma pergunta. A tribo de Levi não herda nada na terra de Israel. Segundo o Rambam, eles não herdam porque essa terra foi prometida para os avós, Abraham, Yitzhak e Yaakov, e não para a tribo de Levi. Mas o Raivad, ele questiona que eles também não herdaram a terra de Midian. Então, por que nessas duas guerras, fala de Midian e na conquista da terra de Israel, depois por Gad e Reuven e com as outras tribos também, tem diferença entre as duas guerras, mas a tribo de Levi não herda nem na terra de Israel, nem também na terra de Midian. Então o Kesef Mishneh, que é um comentarista sobre a obra do Rambam, responde que isso é a prova que o Rambam está certo. Não tiveram parte em Israel, porque é uma terra que foi prometida para os patriarcas. E em Midian poderiam ter, porque não é a terra prometida para os patriarcas, mas foi a determinação do momento, Horá Sha'á, como se diz, de que também em Midian eles não herdariam. Mas não quer dizer, o postulado pelo Rambam é que não herdaram a terra de Israel, isso está garantido. E Midian acabaram não herdando, mas poderiam ter herdado. Mas o principal que o Rambam está garantido pelo comentário do Kesef Mishneh. Midian não foi para conquistar e se assentar, como a gente falou, e é diferente das outras terras também, porque tem Eretz Israel, tem Midian e tem as outras terras que foram conquistadas depois por outros reis de Israel. O Rambam, Maimonides, no livro Mishneh Torah, Yad HaZaká, livro que resume todo o Talmud, ele traz também nas leis sobre as guerras dos reis, que é como termina todos os 14 livros do Rambam, e que fala sobre Mashiach nos últimos dois capítulos, últimos dois, fala no capítulo 6, né, os últimos dois são 11 e o 12, no 6 fala que sobre técnicas de guerra muito interessantes, quando quer conquistar uma terra, né, um inimigo, que não se deve circundar de todos os quatro lados, né, norte, sul, leste, oeste. Deve-se deixar geralmente o norte, né, o lado norte livre, para poder ter uma zona de escape, uma fuga do povo que está sendo conquistado, né? Que está sendo guerreado. E o Rambam traz isso da nossa paraxá, no Lamed Aleph, no capítulo 31, versículo 7, que fala Vesbeu al-Midian, que a gente sitiou, fez um estado de sítio al-Midian, Kashet Hashem et Moshe, como Hashem mandou para Moshe. Então a gente aprende daqui que assim foi ordenado. Entende-se também, então, que foi para conquistar a terra de Midian, por isso se tiraram desse modo. Agora, se era só vingança, por que deixar uma direção de fuga, um lado de fuga para os midianitas, né? Queria se vingar, então era para acabar com todo mundo. Por que deixou? E é o exemplo que o Rambam diz com relação a deixar uma zona de escape, um lado livre, né? Que geralmente é o lado norte. Mesmo com esse objetivo de vingar, se deixa uma das direções, um dos lados, para a fuga, para não incendiar, não estimular, não despertar a bravura dos inimigos no desespero, que estão acuados, não tem para onde fugir, então eles se voltam contra a gente. Então é uma técnica de guerra mesmo para quando quer se vingar e quer acabar com todos, para não despertar uma coragem fora do comum que vai voltar contra a gente. Então, o Manihim Makom Livror, laboreia, a gente, ou livror, se deixa um lado para a fuga, isso é o que o Rambam está falando nesses casos, e tem outro caso que quando não é de vingança, que fala Mi Sheiritse Elimalet, que
para aquele que quer poder sair da guerra. Então, para o objetivo de conquista, então percebe-se que tem uma ligação entre os dois tipos de guerra. Conquista, que pode deixar um lado de fuga, porque não é para se vingar de todo mundo, e na vingança, como foi a Midian, que era para acabar com todo mundo, mesmo assim se deixou um lado para poderem escapar e não se voltarem contra a gente. Isso desperta a pergunta do Raivad: por que a tribo de Levi não teve parte na herança como nas outras terras fora de Israel? Porque então, como a gente falou, em Israel todo mundo concorda que a tribo de Levi não tinha parte, não tinha herança, porque é a terra dos patriarcas, onde tem um pacto. Na de Midian poderia ter, como todas as terras fora de Israel, tá? Porque não é a terra do pacto. Na de Midian, naquele momento, eles não tiveram nenhuma parte. E nas outras guerras, outras terras, sim. O Ravad pergunta por que justamente na guerra contra Midian, a tribo de Levi não teve nenhuma herança, como nas outras terras fora de Israel, já que não tem nenhum impedimento, já que não é a terra dos patriarcas. Segundo o Rambam, tem dois objetivos na guerra contra Midian. Uma, como a gente tem falado, a vingança pelo povo judeu, que foi provocado por Midian. E o segundo, de conquistar terras como em outras guerras do rei. Então tinha uma intenção de conquistar novas terras. Moshe reclamou só porque deixaram as mulheres vivas, não como a Maleca, que tinha que acabar com todo mundo. Então, não era para exterminar todos os midianitas. Então, não precisa fechar os quatro lados, como a gente falou, que mesmo sendo de vingança, o botim e os impostos não eram importantes. Então, não tinha que agravar também nesse ponto de evitar a fuga. Devemos acentuar um detalhe importante da guerra contra Midian, como está no capítulo 31. Quando fala as pessoas que vão ser selecionadas para ir para a guerra, né, que são 1000 de cada tribo, para todas as tribos, o Rabi Akiva aprende que a tribo de Levi também participou da guerra, porque era para cada tribo, Lechol Matot. Lá no Rambam é diferente. Você tem as alachot de Shemitah e Yovel, no final das alachot, no capítulo 13. Porque a tribo de Levi não mereceu fazer parte da terra de Israel, da divisão, porque eles se comprometeram, se separaram do resto do povo para poder se concentrar no serviço para Hashem e mostrar os caminhos certos, retos e os julgamentos, etc e tal, como tzadikim para todo mundo. Então, por isso que eles se separaram, isso é um ponto fundamental. A gente vai ligar com a expansão também. A tribo de Levi se separou do resto dos caminhos do mundo, das loucuras, da pressão, da escuridão, e que foi também isso no Egito, né? A tribo de Levi não foi escravizada no Egito. Então, a tribo de Levi é separada do mundo. Ela não mergulha, não se afunda, não bota a cabeça para dentro da terra, se escondendo como avestruz. Se separam. Então, por que participaram numa guerra de vingança, já que eles não se ocupam com assuntos do mundo? Porque são soldados de Hashem. Tudo que está ligado com Hashem, com a defesa de Hashem, com a vingança de Hashem, eles estão participando porque eles são os soldados fiéis de Hashem. Por isso também foi cobrado imposto na guerra contra Midian, porque todas as tribos tinham que participar pagando para poder integrar também a tribo de Levi, já que a tribo de Levi é dedicada totalmente para Hashem. Então está escrito, vai motameches, você vai levantar um imposto, etc e tal. E vão dar isso para os Levim, como está aqui embaixo.
com a proporção certa, assim por diante. Então, a gente vê, segundo o Rambam, a tribo de Levi não sai para a guerra e não herda a terra. Então, não participa nas demais guerras de conquista, sem ser de vingança, como foi no caso do Levi, de Midian. Porque o Rambam se prolonga tanto na explicação de que terra é essa que teve um pacto com Abraão, Isaac e Jacó, não fala só que foi com os avós em geral, ou com Abraão, pode ter falado simplesmente Eretz Canaan, né, a terra que foi conquistada. Essa é justamente a diferença com as outras terras que o rei conquista. Eretz Israel é diferente das outras terras, mesmo antes da guerra, já que tem um pacto, mesmo antes de conquistar, já tem um pacto com os patriarcas, não só com Abraão, também com Isaac, também com Jacó. Isso marcou a ligação com a existência e une completamente com os recebedores da terra, porque tem um pacto, que são como se fosse no Brit Ben Abetarim, o pacto das duas partes, né, das partes divididas, que elas se tornam um corpo só quando é passado no meio. Então, merecemos a terra de Israel por herança e assim lá nos assentamos. Como a tribo de Levi se separa do mundo, ele não toma parte nessa guerra de Israel. Mas isso não acontece com outras terras que o rei de Israel conquista, pois não se tornam obrigatórias para o povo ter essas terras. Não é para que o povo tenha um país no mundo, por isso que a gente conquista terras para ter onde morar. É herança, onde vai ter campo e vinhedo para a gente. Mas para expandir, esse é o ponto da expansão que é importante, aumentar as fronteiras e além das fronteiras, aumentar na grandeza e reputação da terra, porque quanto maior, mais bonito, maior a fama da terra de Israel, por isso é que pode e deve aumentar na grandeza. E essas guerras também têm relação com a tribo de Levi, porque já que eles são soldados de Hashem e eles vão participar em aumentar a glória, a grandeza da terra que está ligado com Hashem, então eles também estão envolvidos nisso. Resumindo e terminando, cada um de nós pode e deve aspirar ser do nível da tribo de Levi, assim que o Rambam termina as leis de Shemitah e Yovel, né, as leis do ano sabático e do ano do jubileu. Que isso é uma coisa que o Rebbe traz várias e várias vezes para todos nós, é muito importante, muito interessante, que Lo Shevet Levi Bilvad, embora seja a tribo de Levi que está comprometida em servir a Hashem o tempo todo, não é só a tribo de Levi, mas cada pessoa, ish veish, cada um e um, de todos os que vêm para o mundo, que se quiser se tornar voluntário e está com o espírito de entende e sabe como se separar e ficar firme, entregue para Hashem e servir a Hashem e trabalhar para Hashem, conhecer Hashem, e ele vai em linha reta e tira de si todas as contas e contabilidades, muitas que tem, que as pessoas pedem e exigem dele, né, pelo mundo, e aí ele vai ter uma herança eterna junto com a tribo de Levi. A gente poderia pensar que é justamente o contrário. Já que nós somos separados dos caminhos do mundo, como a tribo de Levi, a gente deve aspirar se separar do peso, do jugo do mundo, como a tribo de Levi. Então, o que interessaria estar ligado de forma... estar ligado ao mundo que está ao nosso redor. Já que a gente está separado do mundo, por que a gente está querendo se separar com a tribo de Levi e ficar só servindo a Hashem? Porque a gente vai estar envolvido com o dia a dia, com pagamentos, com contas, com cobranças, com tráfego, com seguros, com relações e etc e tal, trabalho, emprego. A gente deveria ser como a tribo de Levi, que não está interessado com isso. Então essa é a resposta. É justamente por ser como a tribo de Levi
que estamos ligados de forma especial na vingança de Hashem em Midian, que é vencer e anular os oponentes de Hashem. Assim como vencer e anular a escuridão que tem hoje no mundo, e lutar contra a divisão, contra o ódio gratuito, e fazer o contrário do que foi levado à destruição do templo e vai ser levado para a reconstrução do templo, com o amor gratuito, com a união, e não só promover a união e o amor dentro do povo, mas em todas as terras, expandir as fronteiras, não só consolidar, a gente conseguir fazer que com esse, como o Rambam termina, as leis dos reis, que vai chegar a um ponto em que o conhecimento de Hashem vai estar cobrindo o mundo inteiro, assim como a água cobre os mares. Expandir as fronteiras, ocupar o mundo inteiro com o conhecimento de Hashem, usar tudo nas serviço de Hashem, isso a gente vai estar merecendo agora, já com Mashiach, Tzidkeinu, já, now. Tudo de motos nós, redenção completa, verdadeira, já, agora.